A paz da igreja. Todos estão felizes por estar aqui? Glória a Deus. Maravilhoso. Querido Deus, clamamos pela tua presença nesse local. Venhamos enriquecer, encher de paz e luz este ambiente. Espírito Santo, esteja conosco em todo momento, nos protegendo, nos orientando, para que possamos ser dignos da presença do nosso Senhor Jesus, nesse momento, nesse local, em nome de Jesus. Amém. A paz. Amém. Irmãos, eu gostaria que me acompanhassem em 2 Timóteo, versículo 3, 16 e 17. Eu escolhi esse versículo, esse livro, porque achei de suma importância, tem muita coisa a ver conosco, principalmente comigo. Estou nessa escola, então aqui diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para todas as boas obras. Seguindo esse raciocínio, a palavra de Deus é o alicerce da vida cristã. Devemos ler e estudar a palavra de Deus para adquirirmos sabedoria, conhecimento, para estarmos preparados para toda boa obra. E nessa boa obra está toda a nossa vida inserida ali, como Deus nos quer. Às vezes Deus nos chama para algo que não sabemos fazer, mas não devemos nos preocupar, porque à medida que nos preparamos, Deus revela o que Ele tem guardado para nós. E conforme nos preparamos, Deus vai nos capacitando, pois Deus não escolhe os capacitados, e sim capacita os escolhidos. Amém. Eu lendo essa palavra, eu reporta a mim, minha vida pessoal e na minha vida profissional. Eu dou aula, preparo alunos para uma profissão, para uma missão. Tanto nas empresas, na formação de brigadas de emergência, como na corporação de corpos de bombeiros, que dou aula aos alunos. E ambas entidades, normalmente o curso começa com 40, 50 e termina com 15, 16, por aí, nessa parte. Todos os anos nós temos essa perda de alunos nos cursos. Então eu fico pensando, aqueles que ficaram são os escolhidos. Amém. Porque eles foram escolhidos para serem preparados. Os outros ficaram de lado.
Em todo final de curso, eu sempre, eu acho assim, até meio constrangido, pô, começamos com 40, terminamos com 12, 13, mas ao mesmo tempo, eu me recordo, lendo aqui, eu vi que Deus está falando ali naqueles momentos, naqueles cursos. Então, por isso que eu me encontro numa posição assim, que eu estou sendo escolhido. Eu estou nessa escola e espero que eu seja um dos escolhidos de Deus. Amém. Para chegar até o final. Então, é isso que eu gostaria de passar, essa informação, e tem muita coisa a ver conosco. Quem está fazendo o curso, quem está progredindo, quem está indo, e com o intuito, com o propósito de ser um dos escolhidos por Deus, né? E estou aqui. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. Oremos. Querido Deus, aqui estamos reunidos na Tua palavra. Sim, Jesus. Pedimos para que nos honres com a Tua presença neste local. Traga-nos sabedoria, Espírito Santo. compreensão, para que possamos, Pai, louvá-lo e agradecer por tudo. Vós é generoso conosco, deslocar da nossa casa até a Tua casa, Sim, Deus. para te louvar, glorificar. Em nome de Jesus. E aqui estamos, Pai, de coração e braços abertos, para receber no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo, pela tua presença aqui neste lugar. Nós declaramos que o Senhor reina aqui neste lugar, reina na nossa vida. E realmente, Deus, os escolhidos são aqueles que perseveram até o final. É aqueles que ficam até o final. E eles se fizeram escolhidos. Muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos porque eles perseveraram até o final. E nós somos, Deus, aqueles que vamos perseverar até o final. Nós vamos gastar a nossa vida, nós vamos investir o nosso tempo na Tua presença, porque nós queremos ser os escolhidos. Nós queremos ser aqueles que vão perseverar até o final e ganhar a coroa da vida. Então venha, Espírito Santo, sobre essa noite, sobre nós, e vem falando com cada um que está aqui. Fica à vontade, Espírito Santo, para ministrar, para falar, para curar, para transformar. Nós declaramos que estamos abertos sobre nós nesse momento. Em nome de Jesus, e nós repreendemos toda potestade do mal, todo levante de Satanás contra este culto, contra as nossas vidas, caiam por terra agora em nome de Jesus. E declaramos os anjos do Senhor, ministradores, ministrando a vida de cada um. Espírito Santo, fica à vontade para fazer a tua obra dentro de nós, Espírito Santo. Nós te desejamos, Senhor. Queremos entregar a nossa glória a Ti, Senhor. Todo
investir a tua vida nele, vai ter uma recompensa. Tu acredita nisso? Amém. Amém? E hoje nós vamos declarar que o Senhor é na nossa vida, Tu és Deus. A nossa fonte, Tu és a nossa herança, Tu és Deus. Tudo aquilo que nós precisamos. Vale a pena gastar a nossa vida, vale a pena a gente investir o nosso tempo de buscando, porque o Senhor trará a recompensa sobre as mãos. Obrigada, Espírito Santo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, eu tenho sede, não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3. E o versículo 1 fala assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, ou outras traduções falam tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e depois tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém? Até aqui. Vocês já sabiam que tem tempo para tudo, né? Depois desses versículos, é literalmente tudo, né? Mas eu quero falar hoje que existem os tempos e a gente precisa aprender a discernir o tempo de cada coisa. Por quê? Porque se a gente estiver no tempo errado, estiver fazendo coisas que não é certo para aquele tempo, a gente pode achar que aquilo que a gente está fazendo é certo, mas a gente não vai ter uma colheita. Por exemplo, né, a gente falou aqui que tem, a palavra fala que tem o tempo de plantar e o tempo de colher. Amém? Amém. Vai ter um tempo onde você só vai colher. Só que toda colheita ela tem um fim. Todas as situações que o Salomão está descrevendo aqui, são finitos. Né? Um bebê não fica nascendo para sempre. Deus 9 meses, ele nasceu, pronto, acabou, não é mais o tempo dele de nascer. Está entendendo? Aí é o tempo dele de viver. E assim, quando chegar o tempo dele morrer, não vai adiantar mais ele querer viver, porque não vai morrer, acabou. Então, todos os tempos, eles são finitos, eles têm um fim, tudo acaba. E começa outra fase. E depois daquela nova fase, já deixa de ser nova e acaba de novo e começa uma nova. E assim a gente vai. Só que a gente precisa entender os tempos de Deus na nossa vida, porque senão a gente vai querer fazer algo que não é certo, que não é adequado para aquele momento. E o que eu quero falar com isso? Deus está me ministrando bastante sobre isso. Eu vou contar aqui para vocês de forma resumida, antes de eu e o pastor Alex casarmos, nós tínhamos um tempo onde a gente tinha que guardar o dinheiro. Né? Enquanto a gente namorava, a gente tinha que guardar dinheiro para poder casar e comprar uma casa. Certo? Porque quem quer casar, quer casa, né? Então, a gente tinha que ter esse tempo. Mas, no começo do nosso namoro, a gente se juntou e a gente, agora a gente tem dinheiro para quê? Para comprar casa? Não. O que a gente fez? A gente tem dinheiro para gastar. Então, a gente vai sair, a gente vai aproveitar, a gente vai comer, a gente vai em vários lugares legais. Só que, na verdade, a gente não estava entendendo que aquilo ali não era o tempo para isso. Então, a gente não tinha discernido o tempo.
E a gente começou a gastar muito. De repente, até que veio a nossa apóstola e falou: ei, uma hora esse namoro tem que acabar. Uma coisa é certa, né? Que eu ouvi um dia um pastor falando e isso é real. O namoro, ele foi feito para acabar. Ou ele acaba em separação, ou ele acaba em casamento. Mas ele tem que acabar. Ele não é para sempre. Não dá para ficar namorando para sempre. Entendeu? Um compromisso ou um descompromisso precisa acontecer. Então, e aí ela começou a ministrar a gente sobre isso. Ei, vocês têm que decidir o que vocês querem. Isso precisa acabar, isso não precisa perpetuar por muito tempo. Isso não pode. E aí a gente, então a gente parou de gastar e começou a guardar dinheiro. Começamos a fazer renda extra para poder comprar a casa. E aí veio então o fruto daquela nossa semente, o fruto do nosso trabalho. Veio a casa, veio o casamento, veio o carro, veio o móvel, foi lindo. Glória a Deus. Glória a Deus, o nosso sonho se realizou. E aí então a gente entrou num novo tempo onde a gente podia usufruir daquilo que a gente conquistou. Só que já vai fazer 2 anos e a gente ainda está sentado usufruindo. E quando que a gente sabe que o tempo de ficar usufruindo, de ficar comendo e colhendo acabou? Quando começa, a colheita começa a diminuir. Tá entendendo? E a gente não continuou semeando. De repente, daqui a pouco a colheita vai acabar. Você pode até perder, não estou falando nossa narrada em nome de Jesus, porque a gente vai se converter e se libertar hoje em nome de Jesus. Mas você corre o risco de perder até aquilo que você conquistou. Se você não continua semeando, né? Como eu já contei aqui as ofertas passadas, que o Alex tem uma amiga que ganhou na loteria e parou de trabalhar. Tá tudo bem que ele ganhou na loteria um dinheiro bem grande, mas ele vai acabar o dinheiro. Porque ele só está comendo, só está colhendo, só está gastando. E não está tendo entrada de novo. Está entendendo? Então não tem nada de errado você ganhar e você colher e você usufruir das coisas que você conquistou. Mas você não pode se esquecer de continuar semeando, porque existe um tempo para tudo. E esse tempo de colheita vai acabar. E se você não tiver no tempo de colheita semeado mais, quando aquela colheita, aquela safra terminar, você não vai ter outra safra para colher. E aí você corre o risco de perder até aquilo que você conquistou. Está entendendo? Então, por isso que isso é em todas as fases, todas as áreas da nossa vida. Você não pode deixar de cultuar a Deus. Você não pode deixar de vir aos cultos, de orar, de ler a palavra, porque você vai ganhando, você vai semeando, você vai trabalhando, você vai conquistando em Deus. Mas a hora que você para de fazer isso, as tuas conquistas também cai. Tá entendendo? Porque está faltando semente, está faltando tempo investindo, está faltando mais recursos Deus para colocar aí. Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém? Amém. Então, tudo aqui a gente tem um tempo debaixo do sol. Tudo. E o tempo e os tempos de cada pessoa são diferentes. Amém? Amém. Eu não posso simplesmente, como eu estou contando aqui no meu exemplo, sentar e ficar usufruindo das minhas conquistas para sempre. E a gente já está percebendo que esse tempo tá, deu, agora levanta para trabalhar, levanta para semear de novo, para ter o que colher depois. Entende? E a gente não pode se acomodar. Quando que a gente se acomoda? Quando a gente quer ficar do mesmo jeito que está. Né? A gente não quer avançar para um novo passo, a gente não quer assumir um novo compromisso, a gente não quer entrar nessa nova fase. Então aí a gente pode perder até mesmo aquilo que a gente conquistou. Isso é muito sério. E isso faz parte da nossa vida, é a lei natural da vida. E não adianta nem a gente reclamar. Tá entendendo? Porque isso não vai mudar. O que precisa acontecer? Eu preciso mudar. Eu preciso continuar semeando. Eu preciso continuar investindo para que eu possa colher. Essa semana eu estava pensando, né? Eu depois de um tempo
eu tinha pedido para Deus, eu não oferto mais como eu ofertava antes, eu oferto, mas não é mais com aquele coração assim, como é que eu posso dizer? Nossa, eu vou ofertar porque eu quero destravar na minha vida financeira, por exemplo. Eu vou dar uma oferta alçada, eu vou dar uma oferta de peso, eu vou dar uma oferta onde ou é tudo ou é nada. Vamos dizer assim, aquela oferta que te dói o coração, que realmente assim, poxa, isso aqui é uma oferta bonita, significativa, que vai realmente para mim. Eu estava ofertando isso como algo que, dizimando certinho, mas uma oferta mais como, estou dando pequenas sementes. Não era uma semente boa, que, poxa, isso aqui vai destravar. Não sei se tu entende o que eu quero dizer. E aí eu estava orando a Deus e eu falava, Deus, eu nem tenho como fazer isso agora. E aí essa semana Deus usou uma pessoa para me abençoar com um valor, eu nem estava esperando, e nem era meritocracia por aquilo. E aí eu peguei, e a primeira coisa que eu pensei, eu vou pagar aquela conta. Vou tirar o dízimo e vou pagar aquela conta. Quando foi, o pastor Alex falou assim, acho que foi no dia seguinte, a gente tem que abastecer o carro. Eu falei, verdade? Quer saber? Então eu vou usar dessa oferta aqui que eu recebi. A parte foi para gasolina e a outra parte eu fiquei pensando, bom, eu já não tenho todo o dinheiro para pagar aquela conta. Só tenho metade agora. O que eu faço? E aí o Espírito Santo falou, por que tu não oferta? Aí parece que aí me doeu, porque eu fiquei, não, né? É tanto. Mas tipo, eu já nem tenho tudo para pagar, já é metade daquilo que eu recebi. Mas aí quando Deus pediu, parece que, meu Deus. Aí foi ali que eu percebi, Deus, é isso, então é essa. Quando eu senti isso, eu falei, então é essa oferta que eu vou dar, porque vai destravar a minha vida financeira, vai ser uma boa semente. Aí eu logo fiquei feliz, veio uma coragem e eu vou falar, eu vou fazer esse voto com Deus, eu vou ofertar essa semente. Por quê? Porque quando eu quero colher, eu preciso semear primeiro. E eu semeio com aquilo que Deus me dá. A palavra fala, se não me engano, é lá em Lucas, que o Senhor dá semente àquele que semeia e pão para o que come. Eu como o que come. Não sente fome, né? Então Deus vai te dar o pão para você comer, mas se você semeia, Ele também vai te dar a semente para semear. Amém. Entende? O primeiro ato de fé é nosso. Geralmente a gente tem que tirar das vezes do que a gente não tem para poder pôr uma semente. Mas depois, conforme Deus vai vendo o teu coração, Ele mesmo vai te dando a semente. Tá entendendo? Eu não precisei tirar valor nenhum do meu orçamento. Deus me deu. Entende? Então, nessa noite, você vai pedir isso para Deus. Deus, dá semente para semear, porque eu quero colher. Todo mundo aqui quer colher. Amém? Amém. E todo mundo precisa disso. Precisa do pão para comer, mas também precisa da semente para semear. Então hoje você vai pedir ao Senhor, Deus, me dá essa semente, para que eu possa fazer uma semente profética. E gente, eu sou fruto de várias ofertas alçadas, várias ofertas de sementes, realmente que às vezes me dói o coração e tipo, não, né? Mas daí, peraí, então se eu sentir isso, então é porque é para dar. E aí vem a coragem de Deus, é isso que vai fazer, em nome de Jesus, eu receber a colheita que eu preciso. Amém? Eu não posso deixar nunca de semear. Nunca. Porque eu sempre vou ter para colher. Amém? Então a gente vai ficar muito feliz agora com a oferta que a gente vai dar, porque você tem um futuro ali, logo ali, te esperando. Amém? E para isso, Ele precisa da tua semente, para que você possa colher. Amém? Então, com toda gratidão, com fé no coração, porque fé é a certeza daquilo que a gente não vê. A gente precisa visualizar na nossa imaginação, de acordo com a palavra de Deus, o futuro que a gente precisa. Mas para isso eu preciso de uma semente que vai atingir, vai trazer aquele futuro à existência, vai trazer aquele sonho à realidade.
Amém? Tem o poder, a coisa que mais tem poder para fazer isso acontecer é a minha semente. Porque ela não está se comunicando comigo aqui, agora. Não, ela está se comunicando com a colheita lá na frente. Quando você planta uma semente de feijão, por exemplo, você ali é só uma sementinha. Mas ela plantada, ela consegue dar um pé. Então ela está se comunicando, se conectando com o teu futuro, com o futuro dela para te dar mais feijão. Amém? Então você planta hoje, muitas vezes você não vai colher hoje só. Tem sementes que são muito rápidas, mas tem sementes que demoram. E tá tudo bem? Deus sabe quando você precisa colher. Mas uma coisa certa, você não vai morrer enquanto você não colher. Amém. Amém? Então, venha com esse coração e a gente vai estar orando por você em seguida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Esse momento é muito importante para a gente. Todos os momentos aqui são importantes, mas esse também é muito importante. Porque agora é quando você libera a bênção sobre a semente que você plantou. É como se essa oração fosse um adubo. Tá? Você lançou a semente e agora você vai adubar ela para ela crescer. Amém? Então, Senhor, estão aqui as nossas sementes, Pai. Declaramos a tua graça, a tua sabedoria, o teu entendimento sobre a vida dos teus filhos, Pai. E a bênção do Senhor vindo sobre a vida e a casa de cada um deles. Em nome de Jesus, então, nós adubamos essa semente, Senhor, com a nossa oração e declaramos, que ela vai dar frutos em 30, 60 e 100 por um, até a vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, traz uma unção poderosa sobre a vida de cada um que está aqui, Deus, e desata, Espírito Santo, as bênçãos financeiras sobre a vida dos teus filhos, Pai. Abençoa e fortalece a fidelidade deles no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Hoje será o nosso primeiro culto lá na igreja sede nova. Ela tá linda. Então a gente vai marcar, com certeza a apóstola vai marcar quando vai ser a inauguração. Mas hoje a gente já tem o primeiro culto lá. Se você estiver disponível, disposto, se precisar de carona, pode ir com a gente. Mas vai lá para conhecer, tá demais, tá lindo mesmo, tá? Que Deus abençoe vocês. Fique com o pastor Alex. Hoje, fala com a pessoa que está só, você vai ser transformado hoje. Amém? Boa noite a todos. Vamos lá, que até o final a gente está voando. Boa noite a todos. Boa noite. A paz, amém? Amém. Querido, nós vamos ler nossa Bíblia no livro de João, do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele e a palavra estavam no princípio. Todas as coisas que foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe seria feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas
não as venceram. Só até aqui, amém? Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, queremos, meu Pai, abrir o coração, que o Senhor fale conosco, sair daqui transformado, tocado, avivado, que a nossa vida seja hoje um divisor de água, que os anjos do Senhor nos ministrem, damos liberdade, repreendemos toda a confusão, todo espírito que fala o coração, ao contrário da tua palavra, trazendo dureza, no nome de Jesus eu oro, agradeço, amém. Por favor, pedir, por favor, que alguém pause o som para mim, da volta daqui. Não, mas para me atrapalha. Eu sou auditivo, eu ouço o barulho e me perco no que estão falando, porque estou ministrando. Queridos, nós estamos aqui hoje e quarta-feira, se você não, você deveria estar aqui quarta-feira. Foi um culto onde Deus derramou a presença dele de tal forma. Tem que tirar o cabo. E Deus derramou a presença dele de tal forma que não estava sem energia elétrica, porque o poste aqui pegou, fechou curto, pegou fogo, e foi uma bagunça ali na rua. Celeste tentando arrumar, não dava para arrumar, mas Deus veio de tal forma, de uma forma que tão intensa. Glória a Deus. Se você estivesse aqui, com certeza seria impactado. Mas como eu acredito que o mesmo Deus se manifestou quarta, se manifestará hoje, então hoje não será diferente. Só abra o seu coração, porque o problema não é a luz ou a falta da luz, ou o som ou a falta do som. O problema é como está o meu coração, como eu anseio pela presença dele. Porque se a gente é seletivo, saber onde quer estar e onde não quer estar, Deus também é. Deus é dotado de sentimentos. A Bíblia diz que Deus se irava, Deus se entristeceu de fazer um homem, diz Gênesis. Deus se irou. Então, se Deus é dotado de sentimento, Ele também tem a opção de escolha. Se você sabe que você não é desejado de um lugar, você vai àquele lugar. Você sabe que aquela pessoa precisa ir a tal lugar, mas aquela pessoa não quer te receber, não quer estar com você, você vai? Você vai arrumar um jeito de arrumar uma desculpa e falar assim: olha, eu não vou, eu vou para outro lugar, eu vou ficar em casa assistindo Netflix, comendo pipoca, ou vou ver jogo, ou eu vou na casa de outro amigo, ou vou no shopping, mas você não vai porque você não é desejado. E quando eu não abro meu coração para aquilo que Deus quer fazer, ele também é muito educado a ponto de não entrar. Ele não arruma uma desculpa. A Bíblia diz que ele não arruma uma desculpa. A Bíblia diz assim que ele está assim, ele está à porta e bate. Mas quem tem que abrir? Ele diz: se eu entrar, para ele entrar eu tenho que levantar e abrir a porta. Aí eu cearei com ele e ele comigo. Mas se eu não abrir, ele não vai ficar batendo por mim. A Bíblia diz em Cantares que o noivo, o amado, foi ver a amada, ele bateu na porta, ela não levantou, ele virou as costas e saiu. Aí ela se arrependeu, levantou e foi atrás dele. Vocês viram meu amado? Mas a oportunidade dela de ter um amado com ela naquele momento passou. E hoje não é diferente. Eu e você temos a oportunidade de estar com o nosso amado, com o nosso Senhor, mas o que eu vou fazer? Eu estou preparando tudo isso por quê? Porque a gente precisa entender a mensagem de hoje. A mensagem de hoje vai falar tanto de Cristo, de uma forma que eu e você precisamos entender que Cristo é tudo em mim e eu sou tudo por Ele. Eu preciso que Cristo seja tudo em mim. A Bíblia diz em João que tudo que foi feito por Ele. Sem Ele nada do que existe é feito. Mas hoje nós temos uma ideia, nós podemos e conseguimos viver sem Cristo. É a mesma história se eu falar que um peixe consegue viver fora do seu habitat natural.
Querido, ele vai sobreviver, mas com o passar do tempo ele vai definhando, então aos poucos ele vai se batendo e vai morrendo. Se eu te perguntar hoje, o que você fez essa semana, que Cristo foi o autor da sua vida, que Cristo manifestou o centro da sua vida? Porque a gente olha para Cristo, muitas vezes, eu estava falando isso de uma pessoa, como um amuleto. A gente olha para Cristo como um amuleto. Por que um amuleto? Porque é algo que vai me abençoar, algo que vai me dar sorte, algo que, se eu ter, as pessoas vão me respeitar como tipo de evangélico. Se eu falar que eu sou de Cristo, as pessoas vão me respeitar, porque eu vou para a igreja. Querido, a igreja é muito bom e você não deve deixar de cultuar. Porque a Bíblia diz em Hebreus 10, 25, não pegueis como o costume de alguns que deixaram de cultuar, desprendendo das boas práticas, dos bons costumes. Mas o culto só vira um culto bom quando eu venho aqui entendendo que eu vou encontrar o meu amado. Então eu e você precisamos entender que tudo que eu fizer, Cristo tem que ser o centro da minha vida. A mensagem de hoje é simples. Se você sair daqui entendendo que você levantou por causa dele, porque a Bíblia diz que até o levantar, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, o ato de misericórdia é colocar o meu coração na miséria de alguém. Então Deus toda manhã pega o coração dele e coloca na nossa miséria. Por isso que a gente se renova, ele levanta toda manhã, porque a misericórdia dele se renova sobre nós. Porque se ele quisesse tirar o coração dele, eu e você não sobreviveríamos, não teremos mais vida. Porque nós hoje olhamos para Cristo, eu peguei isso para mim, porque esse dia eu estava conversando com a pastora, até hoje o meu coração, obrigado, Wagner, se queima por isso, porque a gente fala muito das promessas de Deus. Inclusive, eu sou um que eu vou te apoiar, mas a gente baseou a nossa fé em promessas. Porque Deus falou que vai salvar a minha casa, Deus falou que vai me dar um carro, Deus falou que vai fazer isso, querido. Mas e se Deus não fizer tudo isso que Ele falou? Como vai ficar o meu coração e o seu coração? Não estou falando que Ele vai fazer, a Bíblia diz que Ele é fiel. Se Ele falou, Ele vai fazer. Mas eu quero trabalhar o seu coração. Se por acaso isso não chegar a acontecer, como vai ficar o seu coração? Se Ele falar assim, hoje eu decidi que eu não vou fazer. Vou sentar no meu trono, cruzar minhas pernas, vou ficar lá só olhando. Como será que o seu coração vai ficar? Porque a gente acha que Deus está com a gente nos momentos bons, mas quando chega os momentos difíceis, a gente tem dificuldade de olhar para Deus como a gente olhou nos momentos bons. Mas a gente tem que entender que Cristo está em todos os momentos conosco. Seja ele bom, seja ruim. A Bíblia diz que Jesus estava à beira da praia e falou para o discípulo, olha, monta no barco e vai para o outro lado do mar. É o mar da Galileia, é um lago. E eles foram, mas a Bíblia diz que no meio da madrugada veio uma forte tempestade. E de repente aparece um homem andando sobre as águas. Os discípulos falam, é um fantasma. E Jesus fala, não, calma, sou eu. E Pedro fala, se é o Senhor, deixa eu ir contigo. Jesus fala, então vai, desce mesmo. E Pedro fala que a Bíblia fala que Pedro desceu do barco, que é o meio tão usado, né? Primeiro, se alguém manda descer do barco, eu vou falar assim, tá doido? Sem nem nadar. Imagina aí. E Pedro diz que Pedro deu 3 passos. Alguns passos, não diz 3 passos, diz alguns passos. E veio um forte vento e afundou. Eu acredito que precisa 3 passos. E afundou. Mas naquele momento, a Bíblia diz que Jesus pegou pela mão e puxou. Querido, Jesus estava ali. Jesus estava testando a fé de Pedro.
Jesus nunca te abandonou, nunca me abandonou. Ele sempre esteve ali. O problema é, eu vou confiar que Ele está ali. Porque uma coisa, eu só posso, Deus só atua onde a minha fé alcança. Deus não vai atuar além da minha fé. Por isso que a fé é muito importante. E a gente usa a fé muitas vezes de forma errada. Porque a gente acha que no momento difícil Deus não está aqui. Aí eu acredito que Deus não está comigo no momento difícil. O que acontece? Como a minha fé traz a realidade, eu acredito que Deus não está ali. Eu impeço Deus de trabalhar na minha vida. Eu impedi Deus de trabalhar na minha vida. Não é que Ele esteve ali. Ele já está ali assim. Se Ele acreditasse que eu estaria, que eu estou aqui para mudar a vida dele, eu teria mudado. Mas Ele acredita que no momento de dificuldade eu não estou aqui e eu só posso agir segundo Ele acredita. Amém. Deus nunca vai desrespeitar a sua fé. Estou falando isso porque a gente precisa aprender que Cristo ele é o centro, Ele é tudo. Nos bons e nos maus momentos Ele está ali. Eu estava falando com uma pastora ontem, cheguei em casa, 3 e pouco da manhã, reformando uma sede lá, puxando olhando elétrica, tudo, porque eu que faço elétrica, e olhando o som, passando cabo, e montando ali para ficar pronto para o primeiro culto de hoje. E eu montando, e o pessoal assim, eu não vou fazer muita coisa, porque se eu fizer, a apóstola vai chegar para querer fazer do jeito dela. Eu falei, quem sabe, eu vou fazer porque eu quero terminar. Eu acabei, ela não corrigiu nada do meu trabalho. Mas aqueles que falaram, ela vai corrigir, ela foi corrigir. Mas por quê? Porque existe um mover chamado palavras e outro chamado fé. Não estou aqui para expor ninguém. Estou aqui para falar que muitas vezes o que está acontecendo na sua vida é porque você está usando a fé de uma maneira errada. Em vez de depositar a sua fé em Cristo, você está depositando em coisas negativas. As coisas estão acontecendo na minha vida porque ninguém me ama, ninguém me quer. É porque a sua fé está colocada no lugar errado, porque você já foi aceito por alguém. E quando eu volto a falar em dificuldade, porque eu estou vendo muito acontecer isso, mas pessoas passando por dificuldade, entendendo que Cristo não está no meio daquela dificuldade e compadecendo. E eu preciso te abrir os olhos, porque quando chegar o momento do dia mal, como diz a Bíblia, na sua vida, você entenda que Cristo está ali. Amém. Você entenda que Jesus está ali para mudar a sua história. Não é porque você afundou que você vai afundar completamente. Não, Ele só está ali até você clamar. Até você entender que Ele nunca te abandonou. A Bíblia tem uma história, não a Bíblia diz, tem uma história que diz que tinha um rapaz andando na praia. E Jesus começou a andar com ele. E ele andando, ele olha para trás, tinha 4 pés, marca de 4 pés. Mas de repente, depois de um tempo, ele olhou para trás, tinha só 2. E ele falou assim: olha, Jesus, o Senhor me abandonou no momento que eu mais precisei. Jesus para ele e diz assim: não, você estava no meu colo, aquelas pegadas são minhas. Amém. Aquelas pegadas são minhas, você estava no meu colo. Porque essa mensagem é para você colocar ela no dia a dia da sua vida. Ou você levantar, ou você continuar o seu dia dormindo. Cristo está sendo o centro. O que você está fazendo está glorificando a Cristo. O que você está fazendo manifesta Jesus. Então, porque a Bíblia diz que tudo foi criado por causa dele. Se você não está conseguindo romper ou viver, é porque Jesus está faltando na sua vida. Você está sobrevivendo. E quem sobrevive, uma hora a vida acaba, porque está fora do habitat natural. É a mesma coisa um crocodilo. Você sabia que se você pegar um crocodilo e colocar ele dentro de uma jaula, dentro de um aquário, dentro de um lugar, você encurta a vida dele?
Porque ele está fora do seu habitat. E eu e você muitas vezes estamos padecendo, porque estamos fora de Cristo. Amém. E é isso que o diabo quer que a gente pense. O diabo não quer que você fique fora da igreja. Esquece essa história. O diabo quer que você fique fora de Cristo. Sabe por quê? Porque o diabo ele é muito bom em maquiar. Você já viu um documentário? Quando você vê o documentário, olha bem o olho do leão. Olha bem o olho do leão. Você vai ver um olho vidrado, um olho vivo, um olho de um felino que não tem medo e que se opõe a tudo. Mas vai no zoológico, olha dentro do olho do leão. Você vai ver um felino que morreu. Só vive, só sobrevive. E o diabo quer a mesma coisa, quer te colocar aqui dentro, para você fingir que você está num ambiente que vai mudar a sua vida. Porque o leão é a mesma coisa, o jacaré, o crocodilo é a mesma coisa. Eles colocam água, colocam umas plantinhas, colocam um pouco de carne. Ó, você está na mata, você está no seu ambiente natural. Querido, se você não estiver em Cristo, seu ambiente vai continuar encurtando a sua vida. Tá aqui é muito bom e você precisa, mas você precisa entender que aqui é uma extensão de Cristo. Aqui é uma extensão de Cristo. Aqui não se limita a uma vida próspera. A prosperidade está em Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Se eu não tiver em Cristo, não tem como estar com a noiva. Não tem como estar, eu posso estar aqui, mas eu estou desligado. Eu estou aqui pregando com o ligamento desligado. Está no meu corpo, mas está desligado. Do joelho, estou com o ligamento do joelho desligado, rompido. Eu estou aqui pregando, estou com o ligamento desligado do joelho. Está aqui dentro do meu corpo, mas está desligado. E a mesma coisa a gente fala, eu vou para a igreja, eu estou em Cristo. Querido, se eu não estiver em Cristo, eu posso estar numa igreja, mas isso não faz diferença nenhuma, porque é Cristo que é o cabeça. É a mesma coisa, eu falei com uma pessoa uma vez, a pessoa disse assim, olha, eu não gosto de fulano de tal, mas eu gosto do marido dela. Eu falei, tá bom. Mas eu falei para ela, vem aqui, vamos conversar comigo. Se tu brigar com a pastora, eu não converso contigo. Como não? Porque ela é minha esposa. Como que eu posso falar que eu gosto do noivo e não gosto da noiva? Se eu falar para o Wagner assim, Wagner, eu não gosto muito da Fran, não, Wagner. Pergunta para o Wagner se quando eu chegar perto dele, se ele vai querer papo comigo. Ele não vai, porque eu falei que eu não gosto da esposa dele. E a gente olha assim, não, eu gosto de Cristo, mas eu não gosto da igreja. Eu gosto da igreja e não gosto de Cristo. Querido, não tem como. Um a um, os dois a um. A igreja é Cristo, Cristo é a igreja. Mas tem como eu estar aqui e estar desligado de Cristo. Isso é o problema. Aí eu vou morrer aos poucos. Aí a palavra que é dada no altar não me alimenta mais. A palavra de conciliamento não me orienta mais. Por quê? Porque o meu coração desviou daquilo que é o propósito original, que é Jesus. Jesus. Sabe por quê que o nosso maior problema muitas vezes não se resolve? Porque a gente esquece que Jesus pode mudar. Toda a Bíblia, você pode ler toda a Bíblia. Quando existia um problema, o povo falava assim, vamos atrás de quem pode resolver. Iam atrás de quem? Jesus. Eu estou te ensinando uma mensagem para você sair aqui, dali, ao ir para sua casa e falar assim, será que a minha vida está glorificando a Cristo? Será que eu estou existindo?
ou só estou sobrevivendo? Será que eu vou deixar um legado em Cristo ou não? Será que se eu comer vai glorificar Cristo ou não? Será que ao responder essa pessoa eu vou glorificar Cristo ou não? Será que se eu entrar na internet agora, a minha internet vai falar de Cristo ou não? Porque o temor de Cristo tem que invadir nossos corações e a gente tem que entender que Ele é tudo. Não é só aqui nesse momento, é quando eu estou lá passando TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, Netflix, é quando eu estou lá invadindo as redes sociais, Google, entender que Cristo também se manifesta ali. Não estou falando que você tem que ver conteúdo totalmente, toda a vida cristã, não. É bom, mas você também precisa ter uma vida. Mas eu estou falando que às vezes a gente maqueia o nosso celular. Você quer conhecer uma pessoa, olha o celular dessa pessoa. Você vai ver se o celular dessa pessoa fala de Cristo ou não. Hoje em dia, você quer descobrir uma pessoa, olha o celular dela. Porque Jesus tem que ser o centro. Você pode ver o Kawaii, você pode ver TikTok, você pode ver Instagram, mas entenda que tem princípios e o centro de tudo é Jesus. Porque senão eu e você vamos viver uma vida patinando. E eu não quero que você fique patinando. E quem está, eu quero que pare. E quem não começou, que nunca comece. Mas rompa, porque é isso que Jesus veio para trazer vida. Jesus veio para trazer vida em abundância. A pregação do Evangelho veio para anunciar uma boa nova. Não veio para pregar uma mensagem que vai te traumatizar, mas veio para trazer boa nova, que é Jesus. Amém. Veio para libertar o cativo. O que é uma pessoa cativa? Uma pessoa que está presa. Se você está preso na pornografia, na bebida, no vício, seja o que for, Jesus veio para te libertar. Se você veio para curar os enfermos, se você está enfermo, tem enfermidade, que é o homem que vai resolver, que é o meu caso de uma cirurgia. Que eu já busquei oração, e busquei Deus porque e Deus não curou. Que é o homem, mas tem enfermidade que Deus resolve. A gente muitas vezes prefere se dopar de remédios do que buscar um homem. Eu vejo tanta gente em depressão, vejo buscar em Cristo, desculpa. A gente vejo tanta pessoa em depressão, e que Jesus é a fonte de vida, que pode restaurar e curar. Mas a gente insiste em querer negar o óbvio e optar pelo que meus olhos veem. Nem tudo que meus olhos veem é real. Nem tudo que meus olhos veem é fato. A história disso eu digo uma história sobre isso. Que uma vez eu morava lá em São Paulo e aconteceu um incidente. E eu estava na Globo, vendo na TV lá, e a Globo falou assim: uma pessoa negra cometeu um assalto. Daí o pessoal, um negro começou um assalto. Aí eu liguei a Record disse assim: um homem cometeu um assalto. Querido, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tudo, presta atenção, nem tudo que eu vejo é verdade. Não vi a pessoa nela nem negra. A pessoa era mais clara que eu. Quando eu vi o vídeo da reportagem, então eu sou negão perto da pessoa que cometeu o assalto. A gente olha e acredita em muita coisa que os nossos olhos, ou os nossos ouvidos ouvem, os nossos olhos veem. Nem tudo é real, nem tudo que reluz é ouro. Mas eu vou te falar uma coisa que é real, é o mundo espiritual. E o mundo espiritual é regente de 2 governos somente. Não é regente de outro governo. É regente de Cristo ou regente das trevas. A Bíblia diz ali, dele tudo foi feito por ele. Sem ele nada do que existia foi feito. E a luz era ele era a luz dos homens.
invadiu as trevas e as trevas não prevaleceram contra eles. Então só existe o domínio da luz ou das trevas. Não existe um terceiro domínio chamado domínio humano que a gente acha, não, eu estou governando a minha vida. Não, você não governa. Simplesmente você aceita o comando de um governo. Você querendo ou não, você pode achar que eu governo. Não. Você tem a opção de escolha, porque Deus permitiu. Mas infelizmente na sua vida há dois governos sendo estabelecidos. A Bíblia diz bem assim: coloco diante de ti dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus diz: escolhe pois a vida para que viva você e sua família e a sua descendência. Não tem outro caminho. Eu posso fazer minha escolha, mas eu vou escolher viver para Cristo ou viver para as trevas, viver para Cristo ou viver no engano. É simples. A mensagem de hoje é simples. Tem que ser Cristo toda a vida. Não adianta eu querer as trevas, não adianta eu falar que eu estou em Cristo se eu estou em trevas. A Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. E quão terrível é as trevas. Sabe qual é o problema das trevas? Eu vou te explicar uma coisa. O ser humano tem isso dentro de você. Você já levantou com sono da sua cama para ir ao banheiro à noite? Você já chegou a bater com homens? Quando levando de noite? Já. Mas espera 2 minutos para você ir no banheiro. Acorda e espera 2 minutos. Você bate algum homem? Você consegue ver eles, não consegue? Porque o ser humano tem o poder de se adaptar às escuridão, achando que está quietinho. Aí a gente está envolvido em engano, achando que está servindo Cristo, mas está quebrando princípios. Porque a gente se adaptou. Mas na verdade, aquilo é trevas. Querido, tudo que vai quebrar princípios, que vai fazer mentir, roubar, enganar, está quebrando princípios. Eu vou ter que roubar. Vamos usar outra palavra para ficar mais fácil. Enganar alguém. Eu vou vender esse óculos, mas eu vou falar que ele é importado. Mas na verdade eu comprei ali em Itajaí, no Camelão. Não, ele não comprei não, comprei ele no de Carabarra. É um exemplo, tá? Mas a gente quer enganar alguém para tirar vantagem. Não fiz uma boa venda. Não fez uma boa venda. Você quebrou um princípio. Talvez você falasse, não, você roubou alguém. Precisou mentir para vender. Uma boa venda é você falar assim, eu comprei esse óculos ali, muita gente. Naquele camelota, mas quer comprar. Estou vendo para ti. Tem a arte de negociador. Você pode colocar quanto você quiser no seu negócio, desde que não precise mentir. Quebrar um princípio. Porque aí a gente fala, não, Deus me abençoou. Será que através de uma mentira Deus abençoa? Através de um engano Deus não me abençoa. Ele não vai se mover. Porque Ele, antes de te amar, Ele se ama. Antes de me amar, Ele se ama. Ele é mais apaixonado pela pessoa dele do que a gente. Mentira, não é verdade. Ele não pode negar a si mesmo. Então, se ele falou que isso é errado para ele. E ele não vai te aceitar pelo seu erro, porque você é queridinho dele, se você errou. A gente vai colher a consequência do nosso erro. Querendo ou não. Porque ele é apaixonado pela sua palavra. E ele zela por ela. Então nunca pense na sua cabeça,
eu vou enganar alguém, eu vou quebrar um princípio e Deus vai me perdoar porque Ele entende o meu coração, Ele entende o seu coração, mas Ele já tem uma saída para aquele problema. Ele entende o seu coração, mas a saída não é enganar, não é passar os outros para trás. A saída é esperar a porta de escape que Ele tem. Amém. Porque Ele tem. Mas eu e você, às vezes, não percebemos a porta de escape dele. Então hoje, querido, logo já estou ensinando. Olha para Cristo em todo momento. Tudo na sua vida é Cristo. Não esqueça disso. Se você sair daqui hoje entendendo que ao levantar é Cristo, ao dormir é Cristo, ao viver é Cristo, você vai entender que a sua vida jamais será a mesma. Você entender que as consequências, as promessas vão acontecer, as consequências que Cristo pôs no centro da sua vida nunca mais será a mesma. Porque recentemente eu parei para conversar com uma pessoa presa na bebida e o trauma dela foi: Deus falou para mim que eu ia ser uma missionária e eu nunca preguei em lugar nenhum. Eu falei: bom, eu me arrependo, me sinto muito por você, mas como é que Cristo pode te usar dessa forma? Ela falou: mas Ele falou. Eu disse: sim, mas Ele falou que Ele vai fazer. Mas se você não obedece a palavra, como é que Ele vai fazer? É a mesma coisa eu falar com você, médico, vou te operar, sem ter estudado medicina. Você vai entregar seu corpo para mim te operar? Não, jamais. Jamais. Eu vou mexer no seu corpo sem saber o que fazer. Aí, como é que Cristo vai salvar, vai restaurar, vai mudar a história se a gente não está disposto a pagar o preço por Ele? Como é que a gente vai viver coisas grandes se a gente não está disposto a viver coisas por Ele? Tudo na vida é assim. Não adianta eu querer fugir disso. Eu achava quando era mais jovem que era besteira. Mas hoje eu entendo que em tudo tem o dedo de Cristo. E você pode olhar até para outras pessoas, mas a história dela não vai mudar nada. O que precisa mudar é a sua. Porque a gente reclama muito do governo. A gente reclama muito do governo. E eu não estou aqui para falar do governo A ou do governo B. Porque o governo principal é Cristo. Mas a gente muitas vezes negocia o governo de Cristo para entregar para o outro. Aí chega no governo físico, a gente quer reclamar do governante. Mas por que eu não entreguei meu governo para Cristo? A Bíblia diz no Gênesis 26 que havia uma época de miséria sobre a nação, mas um homem chamado Isaac, que tinha o governo de Cristo sobre ele plantava no meio da escassez. A Bíblia diz que no meio da escassez Isaac plantava, quando o pessoal ao seu redor passava fome. A Bíblia diz em Gênesis 37 em diante, a história de um rapaz chamado José, que houve fome em toda a terra, mas José e o Egito prosperavam, porque José era temente a Deus. A Bíblia diz uma parábola chamada Filho Pródigo, que ele estava embaixo do governo do pai, do cuidado do pai, que saiu da sua casa. De repente ele passou fome. A Bíblia diz, por causa dele, veio fome em toda a multidão, em toda a terra, daquela parte que ele estava. Aí ele caiu em si, voltou para a casa do seu pai e houve prosperidade. O que eu quero dizer é que a gente precisa entender
que antes de eu querer falar do irmão A, do irmão B, eu tenho que ver como está o meu, com quem que eu estou sendo, quem está me governando espiritualmente. Porque não adianta nada eu reclamar de corrupção. Se eu chegar no meu trabalho e não entregar aquilo que é esperado, fazer uma obra relaxada. Aí se eu faço uma obra relaxada, o corrupto está sendo eu, porque eu estou recebendo e estou entregando uma obra relaxada. Ah, mas eu só estou cansado. Sexta-feira estava com o meu joelho que parecia um pão sovado de tão grande que estava. Aí a médica falou assim: olha, seu joelho está fora do lugar. Eu falei: ah, legal. E eu trabalhando lá com dor, mas trabalhando. Aí ela me deu um remédio para passar a dor e colocou o meu joelho no lugar, me deu trabalho. Aí de repente eu fui trabalhar, comecei a fechar o olho. Falei para ela: ô doutora, esse remédio aqui, você me deu dá sono? Sim, eu falei: doutora, você sabe que eu estou no meio do expediente, né? Eu não tenho como trabalhar, eu sou vigia, sou segurança, como é que eu vou trabalhar com sono? Não, então, por favor, me manda para casa. Olha, eu vou chegar lá, vocês vão chegar lá no PA, o segurança da ação. É um serviço relaxado. Eu preferi ir para casa do que entregar um serviço relaxado. Porque a culpa foi minha. Me deram um remédio que me dava sono. Mas eu não posso chegar lá no PA, se chegar lá no PA e me ver dormindo, você vai falar assim: eu vou pastor aqui relaxado. Dormir, não, que preguiçoso. Não, eu vou estar roubando. Aí depois eu vou perguntar por que estão me roubando. É porque um dia eu roubei alguém. Então, se isso quer parar na minha vida e na sua vida, precisamos olhar para Cristo. Porque no mundo você olha para Cristo e você entende que tudo tem que ser feito por excelência. Eu convido você a ficar de pé. Não precisa colocar música. Não. Deixa esse problema. Feche seus olhos, querido. Nesse momento, eu não vou convidar ninguém à minha frente, porque você vai fazer uma reflexão da sua vida. Vai fazer uma reflexão da sua vida. Aonde Cristo tem deixado de ser o autor da sua vida? Feche seus olhos nesse momento. É você e Ele. Aonde Cristo tem deixado de te buscar? Onde você tem deixado de buscar Cristo e Cristo não pôde alcançar o seu coração ali, porque você não acreditou que Ele poderia te libertar. Mas eu tenho uma boa nova: Ele pode te libertar dessa ação. Onde você acreditou que Cristo não estaria com você, eu tenho uma boa notícia: Ele está ali com você. Só confia que a mão dele já está ali. Não está recolhida para que possa te resgatar. Não, está entendida, porque Ele pode e Ele quer te resgatar. Mas Ele precisa ser o centro, querido. Nós precisamos olhar para Jesus novamente como centro. Então, reflita a tua vida nesse momento. Aonde você tem deixado de se manifestar Cristo? Aonde você tem deixado de viver Cristo? Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Espírito Santo, te adoramos, te exaltamos. Venha ser o centro da minha vida, o centro da vida dessa igreja, o centro da vida dos nossos corações. Querido, comece a orar por você. Nesse momento é você que precisa trazer Ele para o centro. Nesse momento é você que precisa colocar Ele no centro da sua vida. Eu não sei se é o centro da área financeira. Eu não sei se é o centro da área emocional. Eu não sei se você precisa que Ele te liberte dos vícios. Não sei se você precisa que Ele te cure. Não sei se você precisa de uma boa notícia, mas eu tenho. Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele quer agora mudar a sua história. Chega de afundar.
no mar das emoções. Chega de afundar no mar das dívidas. Chega de afundar no mar das preocupações. As mãos deles estão ali. As mãos deles estão ali. Vem, Cristo. Te adoramos. Te exaltamos. Santo, santo, santo. A mão dele está ali para te resgatar nesse momento. Entrega o centro para ele. Entrega o centro da sua vida para ele. Tudo seja por ele. Ó, papai, como governo, queremos entregar ao Senhor, não queremos mais voltar à mesma pessoa, a ser a mesma pessoa que não tem temor, negligencia os princípios, mas queremos estabelecer liberdade, queremos ser estabelecidos em Ti, para a Tua glória viver, para o Teu louvor existir. Não queremos sobreviver, não queremos ser domesticados pelas trevas, rejeitamos toda espécie de trevas, rejeitamos as trevas do nosso coração, o engano que cerca nossos olhos cai por terra. E a luz de Cristo resplandece, trazendo uma nova história, um novo amanhecer, uma nova estação, trazendo verão, trazendo vida. Trazemos a primavera, flores, não sei, mas a sua estação vai deixar de ser uma estação de estagnação. Tu és o centro, Jesus. Precisamos de Ti. Chega. É por Ti que eu estou gastando a minha vida. É por Ti, queridos. Seja Cristo a sua vida. Pai, oramos nesse momento, encerramos o culto e agradecemos ao Senhor. Nos leve em segurança para casa e declaramos que essa semana será uma semana cheia da presença de Cristo. Cristo será o centro da nossa vida. Pai, que nosso lar seja um lar de paz e prosperidade. Que essa semana seja uma semana de bênção, de prosperidade e portas abertas. Vivemos algo que viveremos o extraordinário, coisas que nossos olhos não viu, nossos ouvidos não ouviu, nem caiu no nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado. Então vem, Jesus, essa semana nos surpreenda com a Tua presença. No nome de Jesus. Amém. Querido, Deus te abençoe. Querido, vamos tirar a foto. Convidar você para